É muito mais bonito do que eu. Essa ajuda da embaixada húngara veio diretamente do primeiro-ministro Viktor Orbán. Bolsonaro e Orbán conversaram muito durante a posse de Javier Milei na Argentina. Inclusive, foi a última viagem internacional do presidente que já tem seu passaporte apreendido. Durante as conversas, Bolsonaro pôde explicar detalhadamente a Orbán o que estava acontecendo no Brasil. Muitos questionaram o fato dele dormir lá. Bem, primeiramente, temos os fusos horários diferentes. Como o asilo político está sendo tratado diretamente com o alto escalão do governo húngaro, algumas teleconferências foram feitas madrugada. Mas vamos ao ponto mais importante desse vídeo. Não é o asilo de Bolsonaro, mas como mais uma vez a CIA age contra a direita brasileira e age contra Bolsonaro. O diretor da CIA esteve no Brasil semana passada, dia 20 de março, agora, dia 20 de março. Vamos ver o que ele veio fazer aqui no Brasil, segundo o portal Diplomacia Business. Diz o seguinte: a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, recebeu o diretor da CIA, William Burns. O papel do diretor da CIA é gerenciar a coleta de inteligência, análise, ação secreta, contra-espionagem e relações de ligação das serviços estrangeiros. Então, o que eles estão dizendo é que o diretor da CIA esteve aqui semana passada para coletar material de espionagem. Ele coletou, inclusive, as filmagens e repassou para o jornal americano. Prestem atenção, a CIA já derrubou o governo Bolsonaro. Isso é uma operação que já foi concluída. E, obviamente, esse bom relacionamento faz com que nós venhamos a viver no momento algo ímpar em nosso relacionamento, porque nos afinamos praticamente em todos os aspectos. Agora, Bolsonaro esbarrou em uma outra operação em andamento. O alvo da vez é o governo conservador de direita da Hungria. Bolsonaro é só um efeito colateral de uma operação para derrubar outro governo. Viktor Orbán é uma pedra no sapato do globalismo. Ele é amigo de Putin e contra a ajuda militar à Ucrânia, assim como Donald Trump e Bolsonaro. Todos que não apoiam a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia serão perseguidos pela CIA. Não foi nenhum jornalista que vazou as imagens, mas um espião a serviço da CIA. Perceba o jornal escolhido, The New York Times, um jornal com longa cooperação com as agências de 3 letras que mandam nos Estados Unidos, pois não é só a CIA, também a NSA, o FBI, entre outros que usam as pessoas para conseguirem mais orçamento do pagador de impostos. Não foi a China que fraudou as eleições que escolheram Biden, foi a CIA. Quem se mete com a CIA ou acaba morto ou acaba difamado no ostracismo. A matéria do Times fala sobre monitoramento por satélite, monitoramento que filmou Bolsonaro no estacionamento. Quem tem satélites para monitorar em tempo real? Vão me dizer que algum jornal no mundo tem isso. Como a CIA está atacando a Hungria para derrubar Orbán. Inclusive, ontem mesmo, teve uma manifestação daquelas insufladas por agentes da CIA, o que se chama no meio de Revolução Colorida. Fizeram uma na Ucrânia em 2014, depois ela não ficou tão colorida assim. Nós já explicamos aqui no Vista Pátria que o general Mourão colaborou com a CIA para a derrubada de Bolsonaro. Ele chegou a ser prensado no elevador pelo diplomata Tom Shannon durante uma reunião conspiratória em Nova York. Então podemos compreender que Mourão conhece bem esses meandros e ele foi na sua rede justamente dar uma dica do que teria acontecido aqui. General Mourão disse o seguinte: a pergunta que não quer calar: existe uma operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil?
caso positivo, onde anda a contra-espionagem. Ele sabe bem do que está falando pelo visto. A CIA quer derrubar Orbán porque ele tem sido um entrave no fluxo de recursos militares para a Ucrânia. Perder a Ucrânia para a Rússia seria primeiramente uma desmoralização bem maior do que a retirada vergonhosa do Afeganistão. Mas o principal seria a perda de contratos militares na Ucrânia. Então, durante vigilância contra o governo húngaro, Bolsonaro acabou aparecendo ali nas filmagens. Então, os agentes americanos viram uma boa oportunidade de constranger Orbán e, de quebra, ainda prender Bolsonaro. Constranger porque lembre-se que a narrativa de golpe é a que está difundida pelo mundo. Então, Orbán estaria abrigando um golpista na visão mundial. E prender Bolsonaro, porque um dos motivos de uma prisão preventiva é a tentativa de fuga. E como a embaixada é considerado território de outro país, Bolsonaro não poderia ser preso lá. Mas foi aí que Silas Malafaia entrou na jogada. Ele convenceu o presidente de não se asilar na embaixada, mas de convocar um ato e demonstrar força. O ato deu certo. Hoje o STF fala que não tem clima para prender Bolsonaro, mas com essa filmagem divulgada pela CIA, as coisas mudam. Alexandre de Moraes deu 48 horas para Bolsonaro se explicar. Mas quando os advogados chegaram no Supremo, deram de cara na porta. Moraes se deu folga. Então a explicação teria que ser por meio eletrônico. A embaixada húngara demitirá todos os funcionários para eliminar o agente duplo. Nós já sabíamos que a política brasileira era uma novela, mas agora ela foi elevada ao patamar de filme hollywoodiano. Vamos aguardar o próximo passo do Bolsonaro. Ele pode convocar um novo ato, ir imediatamente para uma embaixada ou aceitar a sua prisão. Qual das três opções você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou dessa análise, deixe o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E até a próxima. Tchau, tchau. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Tá? Converso com os embaixadores. Não tenho o passaporte, está detido. Se eu estaria com o Tarcísio, juntamente com o Ronaldo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão.